Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo bem importante, tá? Inclusive eu queria pedir que se tem algum canal grande aí, alguém de algum canal grande que gosta de falar sobre drones, ou já falou sobre drones, ou pretende falar sobre drones, mas que nunca, né, esses canais aí eles mostram drone, mas eles nunca falam sobre regras, sobre normas. Não que tu precise falar sobre elas, afinal é um negócio chato e não dá views, mas pelo menos assiste aqui para ficar por dentro, para saber o que pode e o que não pode fazer com a chegada do Mavic Mini. Fala pessoal, tudo bom com vocês? E quando eu acordei de manhã eu não tinha dúvidas de que eu ia ter que fazer esse vídeo aqui, porque com o lançamento do Mavic Mini, né, que é o primeiro drone, digamos assim, de alta performance, abaixo de 250 gramas, que é o limite estabelecido aí pelos órgãos reguladores para que tu não precise fazer o cadastro dele, né, com certeza iriam surgir dúvidas a respeito do que pode e o que não pode fazer. E aí o pessoal já começa aí a ficar falando um monte de coisa, né, que isso aí vai ser o começo do fim do mundo, porque daí agora ninguém mais vai registrar drone, vai virar uma zoeira e tudo mais, enfim. Pessoal, vamos pensar o seguinte, o que vocês acham que é mais positivo? Ter um monte de dronezinho de 0,249 gramas voando por aí, ou um monte de drones de 1,380 kg voando por aí, como era o caso quando as normas foram criadas? Para quem não entendeu muito bem a minha pergunta, 1.380 gramas é o peso do Phantom. Então, pelo menos para mim, parece uma coisa boa, né? Ter esse tipo de evolução. São drones que causam menos dano e que têm a mesma capacidade dos drones que há um tempo atrás eram maiores. Então acho que tá bem claro que, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho muito bem-vindo esse lançamento. Tem muita gente pegando pesado com a DJI, né, dizendo que esses 249 gramas, que inclusive vem escrito ali do lado do drone, foram pensados para burlar as normas, né? Lá no Japão o limite é de 200 gramas e aí lá o Mavic Mini ele pesa 199 gramas. Eu acho que burlar é um termo muito pesado, eu acho muito mais justo utilizar o termo se adequar, ou seja, a ANAC e o DCEA definiram lá os limites e aí a tecnologia permitiu com que o mercado se adequasse a ele, ou seja, se o DCEA e a ANAC disseram que esse aqui é um limite seguro, agora nós temos tecnologia para fazer equipamentos com potencial muito maior dentro dessa faixa de peso. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é devagar, pessoal, o objetivo é explicar para vocês o que muda de fato quando a gente está voando um drone com menos de 250 gramas, pessoal. E aí eu fiz uma colinha aqui para mim, vocês me desculpem, eu vou ler, tá? A primeira coisa que eu queria fazer é uma desambiguação, porque o pessoal fica falando da ANAC. Vocês têm que se preocupar com DCEA, tá? Quando vocês vão voar, vocês têm que fazer a informação de voo pro DCEA. A ANAC, via de regra, eles só classificaram os drones lá em 3 classes, os nossos drones sempre vão ser os classe 3, que não exigem nenhum tipo de habilitação para voo até 120 metros, tá? Tem mais umas coisinhas, mas vamos simplificar. A ANAC vai se preocupar em categorizar os drones, o DCEA vai se preocupar com o uso do espaço aéreo e a Anatel vai se preocupar com o uso de radiofrequência, tá? Então a primeira pergunta é, precisa fazer a homologação na Anatel? Se tiver menos de 250 gramas, precisa. Ele emite radiofrequência, ele é controlado por controle remoto, então precisa. Se tu comprar lá fora, tu vai ter que providenciar a homologação, que agora é gratuita, então é um probleminha a menos aí. Se tu comprar aqui no Brasil de uma empresa que comprou de um importador autorizado, tu não vai precisar fazer homologação, porque ele já vai vir com o selinho, tá, pessoal? Isso aí então foi o primeiro item, essa desambiguação. O segundo item é o seguinte, pessoal, é sempre bom lembrar, e eu sempre falo isso nos meus cursos, é que o piloto, ele é o responsável maior pela decolagem de um drone, ou seja, geralmente, né, digamos na maioria dos casos, não tem ninguém apontando uma arma para a cabeça do piloto, então seja por voo recreativo ou por voo profissional, né, por uso comercial, o piloto é que decide se o drone vai ou não sair do chão, né, às vezes o cliente ele chega e diz assim, se tu não decolar aqui eu vou contratar outro. Deixa o cara chamar outro, cara, é melhor do que tu te incomodar. Dito isso, vamos pro terceiro item aqui, que é o seguinte, o que é essa regra de 250 gramas? E para responder isso aí, eu vou recorrer aqui à minha colinha de novo, porque a minha cabeça não consegue decorar um texto com mais do que 4 palavras, ó. Essa regra aí, ela tá prevista em um documento da ANAC chamado RBAC N94, e diz o seguinte, todo aeromodelo com peso máximo de decolagem acima de 250 gramas, que opere somente em veloz, ou seja, em linha divisada, e
no máximo a 120 metros no nível do solo, deve ser cadastrado junto à ANAC, sendo vinculado a uma pessoa física ou jurídica que será responsável legal pela aeronave. Ou seja, se a tua aeronave tem mais de 250 gramas, tu precisa cadastrá-la na ANAC. Para cadastrar no DCEA, tu precisa do cadastro da ANAC, é um documento obrigatório. Então, se a ANAC não obriga, o DCEA também não pode obrigar. Então, tu não precisa cadastrar em nenhum dos dois, ponto. Lembrando que isso aí só vale para voo recreativo. Se tu tá pensando em comprar um Mavic Mini para fazer uns voos profissionais, que voo que eu vou fazer, voo profissional com esse negocinho aí. Por exemplo, corretores, né? O cara vai lá com o Spark ou então com o Mavic Mini, tira as fotos da casa, faz aqueles voozinhos ali, tem o material que ele precisa. Então esse negócio de dizer que não é um drone profissional, isso não é um drone profissional pras negas de vocês, tá? Tem muito segmento que utiliza drones mais simples sim e não deixa de ser uso profissional. Então esse pessoal que for usar o Mavic Mini para esse propósito vai ter que cadastrar para ele, não muda nada, tá? Entendido o que é essa regra de 250 gramas? Então, o que muda, pessoal, no caso do Mavic Mini? Não precisa cadastrar na ANAC, não precisa cadastrar no DCEA e não precisa solicitar voo. Isso ainda levando em conta o seguinte, pessoal, quem for voar com os protetores de hélice, o Mavic Mini ele passa dos 250 gramas e aí tu tem que cadastrar. Ou então se tu colocar ali aqueles esticador de pezinho, se tu colocar, sei lá, carregar muito nos adesivos, ele vai passar de 250 gramas. E se tiver com 250 gramas e meio, cara, e te pegarem, tu tá cometendo um crime. Então todo esse negócio aí, esse hype, ele só diz respeito, ele só interessa o cara que vai voar o Mavic Mini sem protetor de hélice e sem nenhum penduricalho a mais. Tem que estar abaixo de 250 gramas. Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aí, esse aí é o peso do Mavic Mini sem nada. Dá 247 gramas, 246, eu não me lembro agora, mas vocês estão vendo a foto aí. Então vejam que a margem não é muito grande. Passou de 250 gramas, acabou. Então agora que a gente já sabe o que muda, né? Não precisa cadastrar na ANAC, no DCEA, nem informar voo. O que não muda, pessoal? Isso aí é o que vocês precisam entender. Em primeiro lugar, pessoal, se vocês estiverem voando na cidade, a altura máxima de voo em relação ao solo continua sendo de 40 metros, a distância máxima em relação ao piloto é de 200 metros, velocidade máxima de voo é de 40 km e tem que manter no mínimo 30 metros horizontais de pessoas não anuentes, veículos, animais e construções. Já se tu estiver voando numa zona rural, a altura máxima de voo ela passa para 50 metros em relação ao solo, tá? A distância máxima em relação ao piloto passa a ser de 500 metros, a velocidade máxima do voo passa a ser de 100 km por hora e tem que manter no mínimo 90 metros horizontais de pessoas não anuentes, veículos, animais e construções. Essa diferença aí de distância, né, de 90 metros em relação aos 30 metros estabelecidos para voo urbano é porque a velocidade é maior, né? Então ela também teve que ser aumentada. E por último, se estiver voando em áreas adequadas, como clubes, por exemplo, né, aí a altura máxima de voo em relação ao solo passa a ser de 120 metros, a distância máxima em relação ao piloto passa a ser limitada pelo tamanho do local, né? Tu não vai poder ultrapassar ali os limites do clube, né? Ou então da caixa de voo definida pelo clube. A velocidade máxima de voo passa também a ser definida pelo local e não é previsto também um afastamento mínimo de pessoas, já que se entende que quem tá ali dentro já é anuente, mas ainda devem ser respeitadas as regras definidas pelo local, se houverem, né, pessoal? E por último, eu queria deixar claro aí uma questão que o pessoal pergunta muito, que é o FPV, cara. Segundo a AICN 17, os voos recreativos eles só podem ser realizados em linha divisada, ou seja, operação veloz. Esquece B-Veloz, E-Veloz, essas coisas tudo aí. Ah, eu vou botar um óculos na cara e tem um amigo meu que tá olhando. Não, cara, isso aí também não é veloz. Mas vejam o que a AICN 17 fala, ó. Voos que sejam realizados utilizando óculos em FPV, ou seja, First Person View, são autorizados, desde que ocorram em um volume de espaço aéreo no qual é improvável a existência de aeronaves tripuladas, por exemplo, o princípio da sombra em áreas urbanas, áreas rurais ou em áreas adequadas, sempre obedecendo seus limites verticais. Ou seja, o FPV ele não é proibido, tu pode fazer FPV em zona rural, tu pode fazer FPV em áreas adequadas e tu pode fazer FPV em áreas urbanas também, desde que tu obedeça ali o princípio da sombra, que diz que a área de 30 metros em torno de qualquer obstáculo ali é área de sombra. E acredito eu que, por exemplo, para o pessoal do FPV, 99,9% do tempo se voa de acordo com o princípio da sombra, tá? Quem gosta de voar aí com seus Mavics, né, e tudo mais em FPV na cidade,
aí já é uma coisa mais complicada, porque realmente não pode mesmo. Mas tu sempre pode pegar o teu carro e ir para uma zona rural ali, fazer teus voozinhos mais afastados, tá, pessoal? Aliás, com relação a essa questão do FPV, deixa eu aproveitar esse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa, cara. Eu vou ler aqui para vocês qual é que é a justificativa para que o FPV não seja permitido, tá, em meio urbano. Vale ressaltar que quando utilizando óculos de FPV, o piloto perde quase que completamente a capacidade de ver e evitar, ficando essa restrita ao campo de visão do equipamento, motivo pelo qual tal operação deve ser realizada com extrema cautela. Aí eu gostaria de pedir para qualquer um aí que me mande um vídeo de um piloto participando de uma corrida de drones em terceira pessoa. Eu não duvido que tenha, tá? Não há o que não haja nesse mundo, mas esse cara aí muito provavelmente ele tem 3 ovos. Então me explica, cara, como que o FPV reduz a capacidade do piloto de ver e evitar. Não, Rafael, mas eles não estão falando de drone racing, eles estão falando de tu tá voando com teu aviãozinho lá em cima, daí tu tá olhando pra lá e tu não vê o avião vindo. E aí eu quero lembrar pra vocês o seguinte também, pessoal, é muito mais provável que antes de tu ver um jato, um avião, um helicóptero se aproximando, tu vai escutar ele. E se tu escutar ele, independente de tu tá voando em FPV ou de tu tá voando em terceira pessoa, é tua obrigação baixar o teu aeromodelo ou pousar se for possível. Então, se tu escutar uma aeronave tripulada se aproximando, nada mais natural do que tu tirar o óculos da cara, ver da onde que tá vindo o avião, o helicóptero, enfim, e aí proceder ali com o pouso. Muito embora, na minha opinião, se o cara colocar de volta os óculos para proceder com a manobra, ele vai reduzir bastante os riscos de incidentes secundários, que acabam sendo potencializados ali pela necessidade de realização de uma manobra inesperada, sobretudo no caso de pilotos com menos experiência. Mas não sou eu que faço as regras, né, pessoal? Eu só tô dando a minha opinião. O que eu espero do fundo do meu coração é que as pessoas não achem que o Mavic Mini, né, por pesar menos de 250 gramas, ele é uma carta de alforria pra todo mundo fazer o que quiser. Tá muito longe disso, tu só não tem que fazer um cadastrinho. De resto, tu continua tendo que respeitar uma série de normas que visam justamente permitir que o nosso hobby continue se desenvolvendo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, então se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, divulga, pessoal, mais do que qualquer outra coisa, é importante que as pessoas saibam disso. Eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo desses aqui, porque eu vivo de drones, eu vivo disso aqui, então se isso aqui acabar, acaba também meu ganha-pão. Feito, pessoal, era isso aí então, até o próximo vídeo.